Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês as minhas impressões sobre O Lobo do Mar, de Jack London. Eu nunca tinha lido nada antes do Jack London e eu gostei muito deste livro. Essa edição faz parte daquela série de clássicos da editora Zahar e é muito caprichada, né? Ela é em capa dura. Tem a apresentação que é feita pelo Joca Reis Theron, né, que também é escritor e escreveu coisas bacanas. Segue o padrão das outras edições lançadas pela editora, né, com várias notas de rodapé. No final tem um dicionário de termos náuticos explicando cada um deles. A introdução conta um pouco da vida do Jack London e sobre o Lobo do Mar. Por isso, eu sugiro que quem for ler o livro não leia o comentário específico sobre o Lobo do Mar. Deixe para depois, porque a leitura vai ser mais interessante. Bom, eu queria comentar um pouco com vocês sobre o Jack London. O Jack London, ele é norte-americano. Ele teve uma vida de aventuras. De certa forma, ele se identifica com os personagens que ele descreve nas suas narrativas. Ele nasceu muito pobre e ele é um autodidata. Tudo que ele aprendeu relacionado à escritura e os conhecimentos que ele adquiriu foi sozinho. Ele não tem nenhuma formação acadêmica. E ele teve uma vida bastante atribulada e agitada. Ele foi marinheiro durante algum tempo. Depois ele fez parte daquela expedição da busca do ouro no Canadá e nos Estados Unidos. Então, o Jack London, ele teve uma vida assim bastante agitada, bastante movimentada. Ele também foi jornalista, ele cobriu a Primeira Guerra Mundial e ele também se filiou ao Partido Comunista socialista nos Estados Unidos. De certa forma, em todas as obras do Jack London, você vai encontrar elementos e aspectos que vão remeter à vida dele. E no Lobo do Mar, isso não é diferente. Bom, o Lobo do Mar, ele vai contar a história de um homem chamado Humphrey Van Weyden. Ele é filho de uma família abastada, e aí, de repente, o navio dele sofre um naufrágio. E ele é obrigado a pedir abrigo em um outro navio, cujo capitão é o Wolf Larsen. Acontece que quando esse capitão, que é uma pessoa bruta, eu diria até bestializada, ele entra em contato com o Humphrey, ele percebe que ele é de uma classe superior e, assim, para doutriná-lo, digamos assim, para ensiná-lo a ser um homem, né, usar essa expressão, ele acaba mantendo como um prisioneiro. O Humphrey pede para que, em troca de uma soma de dinheiro, para que ele o deixe em um outro porto. Ele se recusa e fala: não, você vai ficar aqui no navio, você vai se submeter à minha vontade. Interessante perceber que, assim como em outras narrativas, o Lobo do Mar se passa num ambiente bastante hostil. E o Humphrey, ele vai ter que se adaptar a ele. Então nós vemos que o Jack London, ele explora esse tema do homem em meio a um lugar primitivo, a um lugar selvagem, onde ele é obrigado a se adaptar a ele. É muito interessante, apesar do Lobo do Mar ser uma história de aventura, existem muitas cenas de ação
que deixam o leitor até mesmo um pouco tenso com relação a algumas situações que acontecem, é muito interessante. Eu acho que o grande atrativo desse livro vai ser o embate intelectual entre o Humphrey Van Weyden, ou Humph, né, como ele fica conhecido no navio, Hamp, né, Ham, como ele fica conhecido, com o capitão Wolf Larsen, que apesar de ser essa pessoa bruta, ele também demonstra ser um homem bastante culto, ele tem muitos conhecimentos de teorias científicas da época. Então nós vemos que o Jack London ele estabelece um conflito, sendo que o Humphrey ele representa esse mundo civilizado, enquanto o Wolf Larsen vai ser o lado primitivo, o lado bestial do homem. Por outro lado, nós vemos também que, de certa forma, esses dois personagens representam diferentes facetas do Jack London, porque o Humphrey ele vai ser obrigado a ser o self-made man, ou seja, vai ter um determinado momento aqui da história onde ele vai ser obrigado a fazer várias coisas, aprender várias coisas, até mesmo para sobreviver. Então é muito interessante esse embate de ideias, porque o Jack London ele vai fazer referência à teoria da evolução do Charles Darwin, né? Então nós vemos toda uma discussão a respeito da sobrevivência dos mais fortes, né? São os mais fortes. Ele questiona, né, se realmente são os mais fortes que sobrevivem, né? Há espaço no mundo para as pessoas fracas, para as pessoas frágeis. Então o Jack London vai propor uma interessante discussão, acima de tudo embasada na teoria darwinista. Além disso, a própria o Wolf Larsen ele vai se identificar com o Satã do Paraíso Perdido do John Milton, né? Ele é um personagem que tem características que remetem ao Satã do John Milton. Então, quando a gente lê O Lobo do Mar, a gente percebe que o Jack London, apesar de nunca ter estudado na universidade, ele tem muitos conhecimentos sobre as teorias científicas, sobre o contexto social histórico da sua época. Isso é muito interessante, tá? Eu gostei demais da forma como ele narra essa história. O Jack London tem uma escrita bastante fluida, né? Tem algumas sequências aqui que eu posso dizer que chegam a ser cinematográficas, né, relacionados a diversas situações que acontecem no livro. Então vale muito a pena, se você não conhece Jack London, vale muito a pena conhecê-lo. Eu indico que você comece pelo Lobo do Mar, que é um livro incrível que vale muito a pena ser lido. Ainda mais nessa edição da Zahar, que mais uma vez faz um trabalho excepcional de editoração. Tá certo, gente? Então essa foi a minha sugestão. Então, se você gostou, dê o seu joinha, espalhe o meu vídeo no YouTube ou outras redes sociais. Até mais com outros comentários.